E Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Verso 9: Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, e se algo ficar dele até pela manhã, queimareis no fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito eu executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém? Até aqui. Esse texto ele fala da Páscoa, na época do Egito, quando foi estabelecida a Páscoa. A Bíblia diz que o Velho Testamento, ele é como sombra das coisas futuras. Então, sombra é o quê? É como uma maquete de engenharia. Você olha, estão ali todos os detalhes. Ainda não é a obra completa, mas ali já mostra como vai ser, em todos os detalhes. Então isso aqui foi algo que aconteceu naquele tempo, para aquele tempo, mas isso aqui, assim como toda a Bíblia, ela é centralizada, toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela converge para Cristo. Toda a Bíblia ela foca em Cristo, toda a Bíblia ela nos leva para Cristo como centro de todas as coisas. E é por isso que é fácil da gente caracterizar e entender o que é uma seita. O que é uma seita? Uma seita é tudo aquilo que descaracteriza Cristo como centro da palavra, como centro de todas as coisas. Começou a fugir de Cristo, é seita. É algo que está fora daquilo que é a palavra para as nossas vidas. A palavra de Deus como regra de fé e conduta, e Cristo como centro da palavra. Então toda a Bíblia, ela é Cristo, na sua essência. Êxodo fala do cordeiro. Esse texto que nós lemos, ele centraliza e foca na questão do cordeiro, na importância do cordeiro. Então o cordeiro, no Êxodo, e é tão louco porque a Bíblia, ela mostra Cristo desde o começo até o fim da Bíblia. Aqui em Êxodo começa a falar do cordeiro, mostrar o cordeiro, falar do sangue do cordeiro na verga da porta, e a gente já ouviu muito sobre isso. E um exemplo de que a Bíblia toda foca em Cristo, começa em Êxodo, se fala muito em figura de linguagem na Bíblia toda, e lá em Apocalipse 5,12, João fala que digno é o cordeiro que foi morto, mas venceu. Lá em Apocalipse capítulo 5, a partir dele, em várias outras passagens, foca o cordeiro como centro. O cordeiro é o único que tem autoridade de abrir o livro. O cordeiro é aquele que foi morto, mas venceu. O sangue do cordeiro, estarão diante do Senhor aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Então a Bíblia toda, ela foca em Cristo, ela foca no cordeiro. Uma outra questão,
A festa da Páscoa. Abra lá em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, mas diziam: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Aqui só para a gente entender, faltavam alguns dias para a Páscoa. Cristo era o Cordeiro, e para a gente entender como a Bíblia é perfeita, aqui o Cordeiro foi morto na Páscoa, na saída do Egito. Quando Jesus vai para a Cidade Santa, vai para Jerusalém, aqui em Marcos nos mostra, no capítulo 14, nos outros evangelhos também, nos mostra que Jesus chegou em Jerusalém 6 dias antes da Páscoa. E aí se deu todas as questões, que ele foi para a casa de Lázaro, passou mais um dia, foi para Cafarnaum, foi para outro lugar, até que se cumpriu os dias. E Jesus, para cumprir exatamente o que a palavra mostra, ele foi morto exatamente no dia da Páscoa, como aconteceu lá no Velho Testamento. O dia da Páscoa, lá no Velho Testamento, no Êxodo, que diz que o sangue deveria ser passado na verga da porta, comereis o cordeiro apressadamente. Jesus, lá no Novo Testamento, ele foi morto exatamente no dia da Páscoa. E eles procuravam matá-lo de uma forma traição e uma forma rápida. E aí eu entendi, estudando essa palavra, por que a pressa? Porque era o dia da Páscoa. E no dia da Páscoa, se eles deixassem virar o crepúsculo, que era o horário mais ou menos às 6 da tarde, à tardinha, deveria ser morto o cordeiro à tardinha. Lá em Êxodo fala, no crepúsculo, no fim do dia. Eles julgaram a Jesus de madrugada, num tribunal totalmente fora do padrão, sem a presença de ninguém, julgaram ele à revelia, levantando testemunhas, para quê? Para que ele pudesse passar o dia sendo açoitado, e se ele recorresse, precisasse levar até Pilatos, como foi feito, tudo se desse de forma rápida, para que antes das 6 da tarde ele estivesse morto. Por quê? Porque lá em Êxodo diz que até o fim da tarde o cordeiro deveria ser morto. Olha como a palavra se cumpre de forma perfeita. Jesus, às 3 da tarde aproximadamente, ele foi morto. Ele foi açoitado e foi crucificado. Antes das 6 da tarde, Jesus estava morto. Então, o cumprimento da palavra em forma de espelho, o Velho Testamento casando com o Novo Testamento é algo maravilhoso. Porque mostra aqui em Marcos que tudo se cumpriu nos mesmos dias da Páscoa. Toda a Bíblia ela foca em Cristo. Em João capítulo 18, verso 39, quando fala de Pilatos, Jesus foi levado até a presença de Pilatos, e a mulher de Pilatos, ela ainda adverte Pilatos e fala: olha, eu tive um sonho a respeito desse homem, não se meta nesse negócio, ele é inocente. Mas Pilatos, ele tinha um pensamento grego, ele tinha um pensamento totalmente errado. Ele era o cara, então ele era o representante de Roma ali, então ele tinha que exercer autoridade. Então ele chega para Jesus e ele fala: olha, você sabe que se eu quiser eu posso te libertar, porque é a festa da Páscoa. Jesus ele estava em Jerusalém, exatamente nos dias da festa da Páscoa, para que se cumprisse de forma perfeita a palavra. E ele fala lá no verso 39, eu posso te soltar, porque é lícito que na festa da Páscoa eu escolha alguém para soltar. E aí nós conhecemos a sequência do texto, que ele chega e fala para o povo: olha, eu tenho que soltar alguém, eu posso escolher alguém, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E todo mundo diz: não, nós preferimos Barrabás. Então que se solte Barrabás e que ele seja crucificado. Crucifiquem-no. Era necessário que se cumprisse dessa forma, para que se cumprisse a palavra exatamente na forma e nos dias da Páscoa, para que toda a Bíblia continuasse sendo convergida para Cristo. Então, o que é Páscoa? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Paulo diz que a Páscoa nossa é Cristo, que a Páscoa não é mais o sangue dos animais, não é mais o sangue de um cordeiro que foi morto,
não é mais aquele pão asmo, duro. Você já comeu pão asmo, sem fermento? Você já teve a oportunidade de pegar um pão sem fermento? Você não quebra o dente pela misericórdia de Deus. É um negócio duro, sem cabimento de comer. Mas foi essa a ordem que Deus deu, que fosse dessa forma, fosse feito sem fermento, um pão duro. E Paulo fala, não é mais assim daquela forma. Agora Cristo, o Cordeiro que foi entregue de forma perfeita, de uma vez por todas, para que nós estivéssemos aqui hoje. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E no verso 8 de 1 Coríntios 5, Paulo fala, agora a nossa Páscoa, ela não pode ser com maldade, com malícia, daquela época. Que a pessoa tinha um coração podre, o coração ruim, continuava assim, e o sangue do animal vinha e cobria só o pecado, mas não resolvia o pecado. E a pessoa continuava com o caráter deformado, porque o sangue ele só cobria, tampava o problema, e não resolvia nada, não trazia cura verdadeira, não trazia libertação. Mas Paulo fala, agora não é com maldade, com malícia, mas são os asmos da sinceridade e da verdade. No verso 8, Paulo diz isso. Então, como tem que ser a nossa Páscoa hoje? Tem que ser com sinceridade e com verdade. O que é Páscoa? É cada um de nós se apresentar diante do Senhor, em sinceridade e verdade de vida. Não só usando o sangue para cobrir a nossa vida, o nosso pecado, frequentando uma igreja, seja ela qual for, e só tapando o sol com a peneira, e não buscarmos uma vida de real prática do Evangelho. É isso que Paulo está advertindo as pessoas. Eu estou só citando alguns pontos da Bíblia que nos mostram que toda a Bíblia e toda a Páscoa foca em Cristo. E aí, estudando essa palavra, eu descobri algo maravilhoso. Eu fiquei chapado na hora que eu vi isso. Todo mundo sabe quem foi Abraão, certo? O pai da fé. O cara que lá em Gênesis o Senhor fez uma aliança com ele. E se eu disser para você que Abraão sabia de Jesus? Ele sabia exatamente da vinda de Cristo e da crucificação. Você vai falar, peraí cara, você está fazendo a maior heresia do mundo, você está viajando na maionese. Não estou. Eu, biblicamente, teologicamente, eu tenho base, agora que eu entendi, para dizer que Abraão teve uma visão da crucificação. Eu nunca tinha reparado nisso. E nós vamos ler isso juntos. Eu vou citar um texto e depois nós vamos abrir outro. Só para a gente se localizar biblicamente. Lá em Gênesis capítulo 22, que conta quando Deus chegou para Abraão e pediu Isaac. Gênesis 22. Se você quiser abrir, versos 7 e 8 especificamente. Quando Abraão chega, pega 2 servos, pega a lenha, pega o fogo, pega o filho e começa a caminhar e chega diante do monte e diz que ele pega a lenha, coloca sobre os lombos do filho, porque ele já tinha aproximadamente 130 anos, ele não conseguia carregar um feixe de lenha para queimar um cordeiro. Então deduz-se que Isaac tinha aproximadamente de 25 a 30 anos, ele não era um garotinho, ele já era um homem feito. Isso é teologicamente aprovado, essa ideia, essa base, porque para carregar um feixe de lenha, para queimar um cordeiro, não era uma criança, já era um homem. E eles começam a subir, e nesse ponto aqui do verso 7 e 8 do capítulo 22, Isaac chega para o pai e fala, ô paizão, ele fala, fala filho, cara, é o seguinte, nós estamos com a lenha, estamos com fogo, mas e o cordeiro? Cadê? E Abraão vira e fala assim, Deus proverá para si um cordeiro. Nesse ponto, eu creio que Abraão teve uma visão do momento da crucificação. E ele olhou para Isaac e pensou de certo assim, não vou contar para ele tudo, que senão ele vai achar que eu estou louco, mas, filho, Deus proverá para si um cordeiro. Queridos, precisava resolver o problema do pecado. E o único jeito era Deus provendo um pagamento que resolvesse toda a parada, porque o sangue de bodes e cordeiros não era suficiente para pagar a nossa conta. Então, quando Abraão fala, Deus proverá para si um cordeiro, ele não estava falando somente do momento em que ele estava subindo com o filho para o sacrifício,
ele estava falando do momento da crucificação. Ah, pastor, onde é que está isso? Abra em João, capítulo 8. Você vai ficar louco. Você vai ver que doideira que é a Bíblia. Verso 56, especificamente. Aqui Jesus está debatendo com os fariseus. Eles chamam Jesus de endemoniado, falam um monte de coisa, dá aquela confusão toda. Mas no verso 56, Jesus vira, aqui está em vermelho na sua Bíblia, né? Na minha está. É Jesus falando. Jesus vira para os fariseus e fala assim: o vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aqui Jesus está dizendo: Abraão viu o dia da crucificação, Abraão viu que eu era o cordeiro que haveria de vir, ser enviado para dar a minha vida em resgate de muitos. Então o meu Pai que está nos céus, o Deus Todo-Poderoso, revelou lá em Gênesis, desde o princípio de todas as coisas, para o seu pai Abraão, que eu viria nesse dia para entregar a minha vida em resgate de muitos. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Então toda a Bíblia foca em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, e Abraão já sabia disso desde o começo dos tempos. Por isso que Abraão pegou Isaac e falou assim: cara, nós vamos subir. E eu creio que ele chegou lá em cima e falou: filho, Deus me pediu para sacrificar você. E Abraão tinha uma fé tão grande, que lá em Hebreus 11, fala que a fé de Abraão era tamanha que ele diz: eu sei que das cinzas, Deus pode ressuscitar o meu filho. Ainda que eu mate, queime até acabar, das cinzas, Deus é poderoso para me dar outro filho, se for possível. E eu creio que o filho sentiu confiança no pai, porque ele sabia o pai que ele tinha. E essa mesma confiança que um homem de 25 anos deixa um velhinho de 130 amarrar ele, levantar um cutelo, uma faca para cortar ele, matar. Essa mesma confiança de entregar a sua vida, nem que seja para a morte, até o momento de morte, reflete a mesma confiança de Jesus, que entregou o seu espírito e foi até o fim, até a morte, morte de cruz. É essa confiança que nós temos que andar. É essa vida que nós temos que viver. O grande problema é que nós, como nós aprendemos aqui hoje de manhã, temos vivido muito mais pelos olhos do que pela boca. E nós não fomos feitos para viver pelos nossos olhos, nós somos feitos para viver pela boca. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, e Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança não fala de aparência física. O termo semelhança no original fala de funcionar como Deus. Então, como que nós temos que viver? Como Deus vive. Como nós temos que funcionar nessa vida? Como Deus funciona. E como Deus funciona? Qual é a base de funcionamento de Deus? É a mesma base de funcionamento de Abraão. Por isso que Deus se agradou tanto da vida de Abraão e colocou um padrão em Abraão como pai da fé. E qual é o padrão de Deus? Fé. Deus funciona por fé. A base do funcionamento, de comportamento de Deus é fé. Por que eu digo isso? Porque em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Estava um caos e não havia forma. E se Deus chegasse e dissesse assim: nossa, que escurão que está aqui, ia mudar alguma coisa? Não. Que Deus olha o caos e fala: nossa, que zona que está isso. Vai mudar alguma coisa? Não. Então, querido, se você chegar na sua vida, como ela está hoje, olhar para algumas áreas e falar: nossa, que escurão, vai mudar alguma coisa? Não. Se você olhar para algumas áreas da sua vida hoje e disser: nossa, que bagunça que está isso, vai mudar alguma coisa? Não. Se você disser: nossa, que filho problemático que eu tenho, você vai ter um filho problemático. Nossa, mas que mulher, parece um capeta essa mulher. É isso que você vai ter. Esse emprego é um verdadeiro inferno. Parabéns, agora você vai ter um emprego chamado inferno.
e o demônio vai ser seu chefe. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim é. Porque se você tem a essência de Deus, lembra? Poder, honra, glória e majestade e domínio. O que Deus fez quando Ele viu o caos? Haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Faça separação das coisas. Houve separação. Criem-se os luminares, um para o dia e um para a noite. Plantas nasçam, deem frutos, animais apareçam, se multipliquem. É assim que Deus age. E como você tem agido na sua vida? Ah, isso aí não tem mais jeito. Não! Haja luz! É assim que você tem que funcionar. Não está dando certo na sua vida, então você está funcionando errado. Você não está lendo o manual do fabricante. E está funcionando errado. Porque você tem que olhar para o caos e dizer, haja luz. Você tem que olhar para a bagunça e falar, acabou a bagunça. Vai mudar. Porque eu tenho poder, autoridade, glória e domínio. Eu sou só um pouco menor do que Deus. Mas pastor, se for um caso de morte, tipo aconteceu com Moisés, milhões de pessoas olhando para ele, o mar na frente, o exército atrás, ele foi correndo para debaixo da cama, eu não sei o que fazer, chama o pastor. Não, ele foi falar com Deus, e Deus falou o quê? Cara, você está vindo falar comigo por quê, cara? Eu já te dei o cajado. Cajado é o quê? Biblicamente falando, autoridade. Você já tem autoridade, querido. Você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, você tem o nome de Jesus que Ele te deu um novo nome, você tem o Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis, você tem um advogado que nunca perdeu uma causa, que está lá sentado à destra de Deus, você tem um Deus todo-poderoso que se levanta do trono e levanta o rosto sobre você. O que mais que você precisa? Deus já te deu autoridade. Então levanta e põe o pé na água, levanta a sua autoridade e usa ela, e fala, acabou a bagunça, a partir de hoje o negócio vai começar a mudar. Faz como Ezequiel fez, querido, para diante de um cemitério e fala, sopra Espírito que haja vida. E se você não gerar e não profetizar através da sua boca e começar a funcionar na sua vida como fé, nada vai mudar. Só começa a mudar quando você começar a mudar, irmão. Quando você começar a abrir sua boca e ter atitude, aí as coisas começam a mudar. Reclamar e profetizar dá o mesmo trabalho. É a mesma coisa, abrir a boca. Ou você reclama ou você profetiza. Quem reclamou, ficou 40 anos no deserto e morreu lá. Eu queria te dizer que Jesus ficou 40 dias no deserto, porque Ele profetizou a palavra. E o povo ficou 40 anos e morreu, porque reclamou. O seu deserto, irmão, ele vai durar no mínimo 40 dias, porque melhor que o mestre você não é. Mas também não tem que durar 40 anos. Vai da sua atitude. E você pode morrer nele, se você não tiver atitude nenhuma e ficar só reclamando. Então comece a funcionar como Deus. Comece a viver aquilo que Deus criou você para ser. Deixa a reclamação para quem não conhece a palavra, para quem não serve o Deus que você serve. Reclamação não funciona para você. Não é uma opção para quem conhece a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Achei que alguém ia jogar alguma coisa em mim hoje. Mas a Bíblia é linda, porque a Páscoa é Cristo. E o sangue dele está sobre as nossas vidas, para nos dar uma nova vida. Mas não é só isso, vamos para a aplicação prática da palavra. Pregação expositiva é você pegar a palavra e aplicá-la de forma prática na sua vida. É você pegar uma pregação e não falar assim, tá, legal, mas para que serve isso aí tudo aí? Serve para nada, não vou lembrar de nada na terça-feira. Então você vai lembrar, irmão, em nome de Jesus você vai lembrar. Você está aberto em Êxodo 12 aí? Então abre aí. Algumas orientações
para nós. Agora vamos pegar Êxodo 12 e aplicar na nossa vida hoje. Amém? Êxodo capítulo 12, verso 3 diz assim: E dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Quando o texto diz isso, tome um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Existe e é necessário uma porção de Cristo para cada casa. Eu já ouvi pessoas, quando eu fui falar de Jesus, dizendo: ah, minha mãe é da igreja, ah, o meu irmão é pastor, ah, o meu tio é evangélico, ah, eu já fui de igreja. E eu disse para essa pessoa: por isso que sua vida está assim, querido, você já foi de igreja. Você não tem que ser de igreja, você tem que ser de Jesus, cara. Ser de igreja não muda a vida de ninguém. Conhecer um pastor ungidaço também não vai resolver. Eu já disse aqui na outra semana, quando chegar naquele dia, e você chegar e o anjo com a prancheta na mão, você vai ver o negócio bombando lá, na glória, a festa rolando lá dentro. Você vai falar assim: cara, eu sou amigo de Jesus. O anjo vai falar: peraí, chamou o nome dele, o negócio muda de figura. Aí ele vai chamar Jesus. Jesus vem correndo, falou: o cara aí quer entrar, falou que é seu amigo. Jesus vai pôr a cabeça para fora da porta. Ô cara, desculpa, eu não te conheço. Valeu? Ó, rapaziada, não conheço não, deixa entrar não. É assim que a Bíblia diz que vai ser. Vai chegar naquele dia, e muitos dirão: eu frequentei a igreja, tinha até carteirinha de membro, olha, eu fiz milagres, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus, eu construí tantas coisas, Jesus, em teu nome. Cara, desculpa, mas eu não te conheço. O que vai fazer a diferença é você se relacionar com o Senhor. Existe uma porção de Cristo para cada casa. O cordeiro é para cada casa, o cordeiro é para cada um. Você não vai ser salvo no embalo de alguém que você conhece, e por ser amigo de alguém, a não ser que esse alguém seja Cristo. A porção para cada casa é a porção de Cristo para a sua casa. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe, nesse caso, não é peixinho. As nossas filhas, os nossos filhos vão precisar um dia tomar uma decisão para Cristo. E nosso papel é ensiná-los para que um dia eles cresçam e decidam por Cristo. Que o Senhor nos livre de um dia, como eu ouvi uma vez, um jovem virar para o pai e dizer: eu não quero servir o Deus que você serve, porque o pai e a mãe não davam testemunho de fé. Então que o Senhor nos ajude a educar os nossos filhos, porque todo mundo precisa tomar uma decisão com Cristo. Isso é individual. Então a porção é um cordeiro para cada casa. É um cordeiro, uma porção do cordeiro para cada um. No verso 4: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Esse verso, ele fala muito comigo sobre evangelismo. É muito lindo nós ofertarmos missões na Albânia, é bíblico, é lícito, é coerente, é tudo de bom, mas tão importante quanto é nós termos uma porção do cordeiro, que é possível nós dividirmos com os vizinhos. Então nós estamos em débito nessa área, porque a nossa rua ainda não foi alcançada. Ah, mas a rua inteira tem que se converter? Não, a rua inteira precisa ouvir do amor de Cristo. Se converter é papel do convencimento do Espírito. Mas Paulo já dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque o sangue vai ser requerido das nossas mãos. Então nós estamos em débito, porque nós ficamos muitas vezes pensando: ah, não vou falar, o vizinho vai pegar mal, vai queimar meu filme. Nossa, eu vou falar isso, poxa, meu parente, ele vai tirar uma com a minha cara. Querido, a Bíblia diz que é uma obrigação nossa levar o amor de Deus para as pessoas. Dividir o cordeiro com os vizinhos é o nosso papel. Se eles vão querer comer ou não, não é problema nosso. Se eles vão aceitar comer da porção do cordeiro, quem convence é o Espírito. Mas nós temos que convidar os nossos vizinhos,
para se assentar na mesma mesa que nós temos assentado e partilhar do mesmo sangue que tem mudado as nossas vidas. Então nós somos deficientes nessa área. É uma incoerência a igreja ter um ministério de evangelismo, porque todos nós temos por obrigação bíblica dividir o cordeiro com os nossos vizinhos. Então essa é uma outra área que nós precisamos de um toque de Deus nas nossas vidas. Verso 5: o cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Esse verso, ele me mostra que não é você chegar e dizer: pega esse aí, vamos embora. Pega esse aí, esse aí tá bom. Pega qualquer um. Não é assim. O texto diz: um macho de 1 ano, sem defeito. Esse texto, ele nos mostra escolha e critério. Deus estabeleceu dessa forma. Então, decidir viver a vida cristã com Cristo, sendo o centro das nossas vidas, é uma questão de escolha e critério. Servir a qualquer outro Deus é você levar qualquer outra vida, mas servir a Cristo é você levar essa vida. Me preocupa muito, eu não vou dizer que me chateia, porque eu tenho o mesmo entendimento que o profeta tinha, quando o povo pediu um rei, e ele foi falar com Deus, e Deus disse: cara, não é com você o problema, é comigo. Eles estão assim porque o problema é comigo, fica tranquilo que não é nada com você. Então me assusta muito quando a gente fala de escolha e critério. Por quê? Porque vida cristã é uma vida de escolha e de critério. Eu decido escolher Cristo como Senhor da minha vida. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Amém. Cristo é o seu Senhor? Amém. Então a Bíblia é a sua regra de fé e conduta, amém? Então você está com problema, a partir de hoje. Porque quando eu mando um e-mail e eu falo: por favor, eu quero todos os líderes na escola de líderes, eu quero todas as pessoas envolvidas em ministério, por menos que seja envolvido, e eu quero todo mundo que não esteja envolvido em ministério, mas que queira estar na escola de líderes para aprender. E as pessoas negligenciam, elas estão estabelecendo um critério que não é o critério da Bíblia, e uma razão de valor para as coisas que não é o que a Bíblia dá. Querido, Paulo diz: eu sou escravo de Cristo por amor. Então quando você diz que você quer servir a Cristo, eu sinto muito dizer que não é do seu jeito. Servir a Cristo em todo o seu aspecto, em todo o seu âmbito, não é um McDonald's. Igreja não é McDonald's. E você fala: eu quero combo 2 com batata grande e suco no lugar do refrigerante. Não é assim que se serve a Cristo. Você ser escravo de Cristo por amor é você fazer o que o seu Senhor manda você fazer. O escravo, ele não tem opção de escolha, ele faz o que o Senhor manda fazer. Então, se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça, ou então desista, e vai ser Hare Krishna, vai ser outra coisa. Mas cristão é escravo por amor. Então, se você não cumpre o que Deus e a palavra, e eu não estou falando de mim, queridos, eu não quero que você faça nada para mim. Quando Davi murmura e fala: eu gostaria tanto de tomar aquela água do poço, e os 3 valentes ouvem, vocês já leram isso, amém? Os 3 valentes ouvem, diz que eles entram pelo meio do arraial dos filisteus e arriscam a própria vida para pegar um pouco de água daquele poço e levam para Davi. Eu nunca tinha entendido esse texto. E eles chegam e falam: Davi, está aqui, mestre, está aqui, Senhor, a água que você queria. Nós fomos lá buscar do poço, nós matamos uns 3, 4 filisteus, soldados lá no meio do caminho, arriscamos morrer no meio do exército, mas está aqui a água. Ei, querido, Davi pega aquela água, ele podia tomar, mas ele não, ele joga aquilo no chão. Sabe o que Davi está falando?
tudo que vocês fazem, todo o esforço de vocês, todo o risco que vocês correram, não pode atender um desejo pessoal meu como líder de vocês. Então tudo que vocês passam e fazem tem que ser para a glória dele. Então essa água é para ele. E ele não tomou nenhuma gota, porque a glória nunca é para ele como líder, a glória é para Deus. Então tudo que nós fazemos, queridos, pregar, limpar a igreja, evangelizar, visitar doentes, nada disso é para a glória pessoal, e nada disso é para satisfazer um desejo pessoal. Tudo que eu faço é para a glória dele, e tudo que eu deixo de fazer é um problema, porque se ele me mandou fazer, eu estou sendo um escravo rebelde, que não quer obedecer ao seu Senhor. Então, na verdade, que tipo de amor eu tenho dado ao meu Senhor? Como lá em Gênesis fala do servo da orelha furada, que ele foi livre, porque deu o tempo dele, e ele vai até a porta, e era na porta que se assinavam os contratos, e ele fura a própria orelha e põe uma argola, e era um sinal, e não era só um brinco, um adorno, mas o escravo que andava com uma argola, todos que viam sabiam que ele era escravo, porque ele queria continuar servindo aquele Senhor, porque ele foi muito bem tratado e amado por aquele Senhor. E ele poderia ser livre, mas ele decidia ser escravo. Essa é a vida que nós temos que viver. Isso é vida cristã. Eu posso fazer o que eu quiser, ou não fazer, mas eu abro mão da minha vontade, por amor a Cristo. E eu faço talvez algo que eu não queira, que a minha carne reclame, porque eu amo mais a Cristo do que a mim mesmo. Isso é vida cristã. Então escolher o cordeiro é uma escolha muito séria, porque fala de critério, e a Bíblia fala de preço. Todas as vezes que você decidir fazer alguma coisa, calcule antes o preço. Quanto vai custar? Você decidiu seguir a Cristo? Então parabéns, querido. Deus não quer uma área da sua vida, Ele quer todas. Ele não quer você só um pedaço, Ele quer tudo seu. Ele quer você inteiro. E melhor, Ele quer você morto, crucificado. Deus não quer te abençoar, Ele quer te matar, lá na cruz. Porque aí você vai morrer com Cristo todos os dias, como Paulo fala. Você quer ser um Paulo? Ter a unção que Paulo tinha, fazer mais do que Paulo fez? Então faça no mínimo o que Paulo fez. Você quer ser um Pedro? Faça no mínimo o que Pedro fez. Jesus disse: vocês farão obras maiores. Então nós estamos funcionando errado. Existe algo errado no nosso critério de vida cristã e de serviço para a casa e para o reino de Deus, porque as nossas obras ainda não são maiores do que as obras do Senhor Jesus. Nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos colocar novos critérios na nossa vida. Amém? Verso 7. E tomarão o sangue e porão em ambas as obreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Somente o cordeiro ser morto não resolve. Se você não tomar para si o sangue, existe uma parte que é a parte de Deus, existe uma parte que é a nossa responsabilidade. A parte de Deus é permitir que o Filho dele venha e seja crucificado e morra para que o preço seja pago. Essa é a parte de Deus. A nossa parte é o que está aqui: tomar para si o sangue e passar na verga da porta. Tomar para si o sangue e passar na verga da porta é tomar todos os dias o sangue de Jesus, que você já sabe, e passar sobre cada área da sua vida, e passar na sua esposa com a palavra, e passar nos seus filhos, e passar na sua vida como um filtro de atitude, de conduta e de achismo. Todos os seus achismos têm que passar pelo sangue, todas as suas vontades têm que passar pelo sangue, todo o seu querer tem que passar pelo sangue, todas as suas decisões têm que passar pelo sangue. Tomar para si o sangue e passar na sua vida
na verga da porta. Porque Êxodo fala que o espírito de morte viria, e o espírito de morte ele ronda a terra. Quando Satanás chega diante de Deus para acusar Jó, na verdade Satanás não acusou Jó, foi Deus que tocou no assunto. Deus falou: e aí, de onde você está vindo, capeta? E ele disse: de andar por toda terra. Então o espírito de morte, Satanás, que veio para roubar, matar, destruir, ele anda por toda a terra o tempo todo. E Deus disse para Satanás: observou meu servo Jó? Jó era um cara que chamava a atenção de Deus. E a nossa vida tem chamado a atenção de Deus? Para o bem ou para o mal? E o espírito de morte, ele tem rondado por toda a terra, e ele vai ver o sangue na sua vida, na porta da sua casa. Como você tem vivido? Você realmente tem tomado sangue para a sua vida e decidido viver uma vida de acordo com a palavra? Ou você só tem um título de evangélico e usa a Bíblia de desodorante para vir no culto de domingo? Como tem sido a sua vida? Você tem tomado para si? Verso 8: e naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos e ervas amargas fala de sinceridade e arrependimento. Vida cristã é fundamentada não em milagres. Vida cristã é fundamentada não em oba-oba, não o pastor pôr a mão e todo mundo cair, domingo a gente cai de novo, e no sábado cai de novo. Não tem nada contra cair, querido. O Espírito Santo derruba quem ele quiser. Isso é um problema dele. Eu estou falando da gente tomar isso como uma base de vida cristã, de forma errada e emocional. Ah, vamos fazer um monte de coisa, mas Cristo que é bom, nada. Não é isso que é vida cristã. Fala de pães asmos e ervas amargas. Pães asmos fala de sinceridade e arrependimento. Vida cristã é sinceridade e arrependimento. Pães asmos, como eu já disse, é um pão sem fermento, é um pão duro. Então, vida cristã, ela é dura, é difícil de se morder, é difícil de digerir, porque tem dia que parece noite. Você está esperando vida fácil? Escolhe outra coisa. Cristianismo não é uma opção para quem quer vida confortável, porque é confronto todo dia. Como Paulo diz, por dentro temores e por fora combates. É um leão por dia, irmão. Ou seja aqui dentro, ou seja aqui fora. Ou você tem que lutar com o mundo, ou você tem que lutar com a sua carne. Então é quebrar o pau todo dia, ou com você mesmo, ou com o mundo. É sarrafo batendo de quina todo dia, para doer mesmo. Então vida cristã é vida de confronto, porque você não vai querer habitar numa cidade santa, com um Deus santo, cheio de defeito, todo torto desse jeito. Não vai, não combina. Então essa vida é para Deus te preparar para a próxima. Isso aqui é só uma escola, porque nós não somos desse mundo. Pães asmos fala disso, de dureza. Ervas amargas, não é comer pão asmo com Coca-Cola, irmão, para amolecer o pãozinho, para ficar facinho. É erva amarga. Talvez os mais antigos aqui saibam do que eu vou falar, com mais de 30 anos. Você já tomou boldo? Amém? Deu aquela azia, aquela má digestão? Ou na época que você era da pá virada, você não conhecia Jesus ainda? Você trincava o caneco, saia caçando pé de boldo na rua. Meu, aquilo é ruim para desgraçar aquilo. Ervas amargas. Ô pastor, mas você está falando pesado, isso é que é vida cristã? É. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu conseguir, através de mim, vocês vão conseguir também. É possível, querido, viver uma vida santa. É possível viver uma vida reta, mas requer atitude, requer alinhamento, requer mudança de conduta.
requer disposição para enfrentar as lutas e dificuldades todos os dias. Ervas amargas, fala do seu dia a dia, das coisas que você vai ter que amargar às vezes. É assim mesmo que funciona. Mas é isso que vai te preparar para estar com o Senhor naquele dia. Porque a Bíblia diz, o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Falta de fé não te separa de Deus. Falta de fé não te separa de Deus. Eu não tenho fé para isso que ele está falando, não. Tudo bem, querido. Você vai para o céu assim mesmo. Porque falta de fé não te separa de Deus. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. O Senhor quer te livrar disso. E para isso Ele tem que confrontar a sua carne todos os dias. Por isso que é amargo. Por isso que é duro. Mas é o melhor caminho. É o único caminho. Alguém já ouviu falar de alguma salvação que não seja da Bíblia? Não tem outra. É só isso. Distribuir cesta básica e fazer boas ações não te leva para o céu. Mudança de conduta e alinhamento com o céu é que te leva para lá. Verso 9. E não comereis dele nada cru, e nem cozido em água, mas sim assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Primeiro, você quer Jesus como Cordeiro Santo da sua vida, amém? Já teve meia dúzia que não falou amém, já não está na dúvida já. Você quer Jesus como Cordeiro na sua vida, Cordeiro Santo, que vai tirar o pecado do mundo, da sua vida, que vai ser o seu passaporte para estar com Ele aquele dia, amém? Amém. Então diz aqui que o Cordeiro, primeiro, não é com água, que é facinho, não é cozido, que vai ficar molinho, é no fogo. Aqui está falando, você quer comer? Está no fogo. Você quer Jesus, irmão? Está no fogo que você vai andar. Maravilhoso, a vida cristã, irmão, ela é no fogo, porque o fogo, ele queima a palha, e ele queima tudo aquilo que não é o ouro puro. O Senhor quer arrancar da sua e da minha vida tudo que não presta, por isso que tem que ser no fogo. Só que esse texto, ele me mostra uma outra coisa também, a cabeça, a perna e a fissura, que é o que está dentro, eu não quero não. Tem gente que só quer o filé mignon de Jesus. Pastor, olha, eu até quero Jesus, mas esse negócio de evangelizar, sabe, isso não é meu chamado. Irmão, que não é seu chamado. Você quer o cordeiro? Então é a perna, a cabeça e a fissura. Você quer Jesus, irmão? Então é Ele todo. Não é só o pedaço que você quer. Então, se Jesus vai mexer em áreas da sua vida, irmão, é Ele todo. Ou você pega Jesus todo, ou você sai fora e não pega. Ou você vive Cristo na sua essência, 100% da sua vida, ou você não vive Cristo. Se Cristo não está em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. Não é o ministério que você quer. Você é escravo, lembra? Então é o que o Senhor mandar fazer. Não é do jeito que você quer, não é a hora que você quer, não é quando você quer, é quando Ele mandar, porque Ele pagou o preço na cruz, e Ele é o seu Senhor, e agora você não é mais o Senhor da sua vida. O dono do seu nariz agora chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele te comprou, pegou a dívida que você e eu não podíamos pagar, rasgou e pregou na cruz de uma vez por todas. Então o mínimo que nós podemos fazer é aceitar o que Cristo propõe para as nossas vidas. Então, ou é Ele todo, ou não é nada. Ou você pega tudo de bom, e tudo de bom, porque Cristo não tem nada de ruim. Na verdade, a gente que acha que algumas coisas não são boas para a gente, mas é o melhor. E o Senhor diz, os meus sonhos para você, as minhas vontades para você, filho, elas são de paz e não de mal. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Esses são os sonhos de Deus para você. Cara, Deus não quer seu mal. Então o mínimo que você pode fazer é obedecer e aceitar Ele todo.
A perna, a cabeça e a fissura. Até aquilo que você não gosta é o melhor de Deus para a sua vida. Se vem de Deus, é o melhor de Deus para a sua vida hoje. Então, irmão, recebe em nome de Jesus tudo que o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Ainda que a sua carne não goste. Amém? Verso 11. E assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos. Comê-lo-eis apressadamente, diga apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. Quando ele diz aqui, façam isso, pronto para viajar, com a roupa trocada, cajado na mão, sapato no pé, com a mala pronta, isso fala do dia do arrebatamento. Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou para o meu Pai, preparar o lugar para vocês, e já já eu volto, aguenta a mão aí que eu já volto, eu vou ali e já volto, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque Jesus sabia que se ele deixasse a gente sozinho, a gente ia desviar todo mundo, ia morrer todo mundo, ia zoar o barraco. Eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês são tudo bagunçado, tudo 13, então eu vou deixar com vocês um consolador, um da mesma espécie, é como se eu mesmo estivesse aqui andando com vocês, então eu vou, porque se eu não for, o Espírito não pode vir. E aí ele foi, subiu aos céus, e o Espírito desceu lá em Atos, e ele está dentro de cada um de nós, e a palavra se cumpriu quando diz que do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Então todos nós temos a direção do Espírito, porque nós temos ele plantado dentro de nós. Mas ele diz aqui, estejam preparados, porque ele diz assim, o dia e a hora ninguém sabe, e Jesus fala, nem eu sei, somente o Pai. Então, querido, o escuta, ele pode não acabar, são 8h25 agora, e ele pode não acabar, Jesus pode voltar, e a gente acabar o culto lá no céu, como pode ser daqui a 100 anos, morrer nós, a nossa próxima geração, e Jesus ainda demorar para voltar. Não tem data, então nós temos que estar sempre prontos. Ele está dizendo aqui, esteja preparado, coma apressadamente. Então não é somente pegar Jesus e comer todo, a cabeça, as pernas e a fissura, é comer rápido. O que é isso? Se eu comer rápido, eu vou estar pronto mais rápido. Então tudo que Deus tem para fazer na sua vida, irmão, busca na palavra e faz rápido, se transforma rápido, se santifica rápido, muda as coisas que tem que mudar rápido, começa a ter uma vida com Deus rápido, para você estar pronto rápido, porque o Senhor pode voltar amanhã, e a sua e a minha lentidão em obedecer a Deus, pode custar a nossa eternidade com Ele, porque Deus não tem compromisso com aquele que é tímido. Apocalipse 22:15 fala que os idólatras, os perversos e os tímidos, tímido não fala de jeito de ser, eu tenho vergonha de falar em público, não é esse tímido que a Bíblia fala. Quando ele fala tímido, fala aquele que sabe que tem que tomar uma posição e não toma, aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz, tímido diante da palavra, tímido diante de um desafio de viver a Cristo 100%, de servir ao Senhor 100%, tímido no sentido de resolver ter uma vida cristã agressiva com a própria carne e com o pecado, e sujeitar a própria vontade, o próprio querer, e obedecer a Deus 100%. Quando fala tímido, fala, esses não herdarão o reino de Deus. Está escrito em Apocalipse 22:15. Então a nossa lentidão, por isso o texto diz, coma apressadamente, mude rápido de vida, decida por Cristo todos os dias, rápido, porque pode ser tarde demais, qualquer dia desses. A Bíblia diz que Sansão se levantou como das outras vezes e não percebeu que o Espírito havia se retirado da vida dele. Então talvez você um dia se levante como das outras vezes, empurrando com a barriga, chutando lata, e o Espírito tenha se retirado, e seja tarde demais para você tomar uma decisão. Não deixe esse dia chegar na sua vida, irmão. Amém? Verso 13.
O sangue vos será por sinal das casas em que estiverdes. Vendo o sangue, eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Bíblia diz: pegue o sangue do cordeiro e passe o sangue, e fique dentro da casa com a sua família. A Bíblia não usa o termo, mas subentende-se, e é uma questão absolutamente compreensível e lógica, de que a porta estava fechada. Porque eu não sou doente de passar o sangue. Se coloca lá no Egito, pega o isopo, molha no sangue, passa na porta, arruma a família, mata o cordeiro, todo mundo comendo e a porta escancarada. O espírito de morte vai passar, tá louco? Fecha essa porta. É uma questão óbvia que a porta estava fechada. Então, quando diz aqui que era necessário ter o sangue, querido, foi isso que Deus falou comigo. Não adianta passar o sangue, comer o cordeiro e a porta continuar aberta. A porta fala do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então não tem lógica você passar o sangue, aceitar Jesus, começar a viver uma vida cristã, mas não fechar a porta do pecado na sua vida. Continuar com alguns hábitos, com algumas práticas e com algumas condutas que continuam te levando para longe de Deus. Aí vem o sangue limpo, aí vai você se suja. Vem o sangue limpo, aí você vai e se suja. Isso é porta aberta, irmão. Então as portas têm que estar fechadas. Não adianta passar o sangue, querer comer do cordeiro, comer da carne, beber do sangue, ter comunhão com Cristo e a porta estar aberta. O espírito de morte vai passar. E se houver legalidade, quando Jesus vai, repreende o demônio, ele dá uma orientação. O demônio sai para vagar. Se ele voltar e achar a casa adornada e vazia, ele volta com mais 7. E o segundo estado é pior do que o primeiro. Jesus diz: não adianta nada tirar o pecado, tirar o demônio, e a porta ficar aberta e vazia a casa. Tem que ser cheio do Espírito. Senão ele volta e traz com ele mais 7. Toma cuidado. Não deixa a porta aberta. Porque não adianta passar o sangue se a porta estiver aberta. Então fecha a porta, irmão. Da prática e da conduta. Coisas que tem que mudar. Come apressadamente o cordeiro. Muda rápido. Verso 14. Esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Tudo que a Bíblia diz que é por estatuto perpétuo, está dizendo, e será assim para sempre. Lincoln, quanto vai durar a minha luta com a minha carne? Para sempre. Quanto vai durar essa guerra? Para sempre. Quanto vai durar ervas amargas e pão asmo? Para sempre. Quanto tempo eu vou ter que ter sinceridade e conduta? Para sempre. Quanto tempo eu vou ter que comer do cordeiro? Todo, até as coisas que eu não gosto? Para sempre. Quanto tempo eu vou ter que caminhar no fogo? Para sempre. Porque a decisão por Cristo é uma decisão para a vida toda, até que Ele volte. É para sempre. Não tem moleza. Como a gente usa no jiu-jitsu um termo, é tempo ruim o tempo todo, irmão. É chicote e estala a vida cristã. Mas não desanima não, porque tem vale da sombra e da morte, mas tem pasto verdejante também. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação. Eu serei como sombra à sua direita. Eu vou te livrar todos os dias. Eu vou estar com você todos os dias. Então o bicho vai pegar para sempre. Mas Jesus prometeu que vai estar com você para sempre. Vai ser duro todo dia, mas Ele vai estar lá do seu lado todo dia. Quando Pedro olha com os discípulos no barco, e todo mundo fala: é um fantasma. Ele olha e fala: não, parece o mestre. Mestre, é você? E ele diz: sim, sou eu.
Se é o Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Jesus fala, então vem. E ele começa a caminhar. E aí diz que ele, num momento, ele olha para a tempestade e falta a fé e ele começa a afundar. Querido, toda vez que a fé faltar, o amor vai estar do lado para te pegar pela mão e te colocar de novo no lugar. E falar, vamos voltar com o barco caminhando comigo, filho. Então o dia que a fé faltar e você começar a afundar, o amor vai estar do seu lado, Cristo vai estar do seu lado para te pegar pela mão e falar, você não consegue, deixa que eu te ajudo. Não desista, irmão. Eu sei que é duro, mas é o melhor caminho que tem. Se eu estou no Evangelho, é porque eu não achei um caminho melhor. Se eu achar, eu te aviso. Pode ficar tranquilo. Mas não tem um caminho melhor e mais reto do que o Evangelho. Não tem um cara mais ponta firme do que Jesus para livrar a nossa cara. Todas as paradas erradas da minha vida, que eu fiz e que eu ainda vou fazer, Ele sempre está lá do meu lado. E Ele fala, deixa que eu te ajudo. Me dá esse fardo aí, carrega o meu que é leve. Deixa que o peso eu carrego para você. Ele vai estar com você todo dia, irmão. Mas você tem que fazer a coisa certa. Existe a parte que é você que tem que ter a conduta. Vai ter um novo êxodo. Todo o povo escravo foi tirado do Egito. Os milagres e os sinais se manifestaram. Vai ter um novo êxodo. O povo escolhido vai ser tirado dessa terra. Mas precisa ter o sangue. Precisa comer rápido. E precisa estar pronto. E precisa aceitar o cordeiro todo. E precisa ser no fogo. Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai ser o segundo êxodo. E a igreja vai ser arrancada daqui. Vai virar um caos total, porque não vai ter mais o Espírito. E não vai ter mais a igreja. E não vai ter mais barreira para Satanás roubar, matar e destruir. Eu não quero estar aqui, irmãos. Eu não quero que você esteja aqui. Eu não quero que os meus parentes estejam aqui. Por isso eu tenho que fazer a coisa certa. E hoje eu tenho que tomar a atitude certa. Eu já vou encerrar. Antes eu queria só compartilhar uma última coisa com vocês. Você escolheu servir a Cristo, amém? Você ainda quer continuar servindo a Cristo depois dessa pregação? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom. O Evangelho. Essa foi uma definição muito boa de um cara super de Deus. Um pastor americano que eu não vou falar o nome dele agora. Mas ele disse: o Evangelho pode ser definido em 3 atos. Primeiro, a porta. Segundo, o caminho. E terceiro, o alvo. A vida cristã ela é definida nessas 3 palavras: porta, caminho e alvo. Porta, Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim achará pastagens. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Em Apocalipse ele fala: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, quando nós aceitamos a Cristo e decidimos viver para Ele, viver com Ele, aceitar Ele todo, eu entrei pela porta. Entrar pela porta não é difícil, é fácil. Tomar uma decisão e decidir por Cristo não é nada complicado. Todos nós já fizemos isso um dia. O caminho, o Evangelho foi chamado, lá em Atos fala isso, aqueles que seguiam o caminho. Antes dos discípulos serem chamados cristãos pela primeira vez, o Evangelho, a vida cristã, seguir a Cristo era chamado de o caminho. Era viver a Cristo, era viver o Evangelho, viver em novidade de vida. E alvo, Paulo fala: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a soberana vocação daquele que me chamou. O alvo é o que, queridos? É nós estarmos com Cristo,
é nós estarmos lá naquele lugar que Ele está preparando. Estar lá naquele dia não vai ser difícil, porque nós já vamos ter entrado na glória e já vamos estar com Cristo, e não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Então aquele dia vai ser fácil. Complicado é o meio, que é isso aqui que nós estamos vivendo, que é o caminho. É do dia em que você aceitou Jesus até o dia em que você vai estar com Ele novamente. É todos os dias até o último dia. Esse é o dia difícil, porque todos os dias você tem que decidir andar no caminho. Quando a palavra fala, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É andar no caminho, é viver uma vida de retidão. Essa é a parte difícil, irmãos, e a Bíblia já diz isso. Mas não tem outro caminho. Eu já fui longe demais para voltar para trás. Eu já experimentei demais de Deus para querer viver outra vida. Eu não tenho nenhum medo e nem preocupação de me desviar, porque eu conheço. E como nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, onde estiver, clama pela glória. Pastor, mas eu pequei essa semana. Parabéns, querido, achei que tinha sido só eu que tinha pecado essa semana. Glória a Deus que você pecou também. Sinal que nós estamos no mesmo caminho. Mas Davi, ele adulterou. E aí os anciãos daquela época chegaram para ele, e aí, cara, a lei diz que você pecou. Você matou um homem. E você se apossou de uma mulher que não era sua. E a lei diz que você tem que ser apedrejado. E Davi conhecia o coração de Deus. E Davi fala, tudo bem, mas eu quero só uma coisa. Eu vou entrar no lugar santo. E ninguém, senão o sacerdote, entrava no lugar santo. E se alguém entrasse no santíssimo lugar em pecado, a Bíblia diz, seria fulminado por causa da glória de Deus. E a Bíblia diz que Davi entrou. E Davi dançou provavelmente, e abraçou a arca, e glorificou a Deus, porque ele já tinha se arrependido. E ele saiu do lugar santo. E aqueles homens religiosos olharam e falavam, meu, nem Deus matou ele, agora a gente não pode matar também. Então se você pecou, como eu, mas se você se arrependeu como eu, ou está se arrependendo agora, nesse momento, do tipo de vida que você tem levado, e está disposto a viver uma vida verdadeira e real, 100% nas mãos do Senhor, homem nenhum pode te apontar o dedo, porque o Senhor já te justificou. E você pode levantar a sua cabeça agora e se colocar diante do Senhor. A glória de Deus não vai te fulminar. Você vai dançar na presença do Senhor. Você vai dançar junto à arca da glória de Deus, porque você é filho, e um filho que entende o amor do Pai. Então, querido, comece a andar no caminho hoje, porque você já passou pela porta, e você tem um alvo. Você só precisa continuar andando no caminho. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar, se você sentir no seu coração de vir aqui à frente, você é livre. Oh! Espírito Santo, nós chamamos a Tua presença mais e mais. Mais e mais nós queremos Tua presença. Oh, Filho de Deus! Aleluia! Oh, Santo é o Senhor. Nos alegramos na presença da Tua glória. Oh, Senhor, vem e toca a Tua igreja. Oh Deus, rasga os céus e desce. Rasga o céu e desce, Deus.
nós te entregamos as nossas vidas, fazemos uma aliança contigo, de querer, Jesus, o Senhor todo, todas as partes, até aquilo que nós não gostamos, nós nos rendemos a Ti, Deus, furamos a nossa orelha em Teu altar. Sopra, Espírito, sobre a igreja, vem e toca a Tua noiva, rasga o céu e desce sobre os Teus filhos, derrama a cura, passa com Teu sangue nessa noite, faz uma obra nova, faz fluir o Teu rio, faz fluir o Teu rio, sopra, Espírito de Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a Ti, derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a Ti, derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração.
mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Amar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti.
Aleluia! Uou! Santo, santo! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Uou! Aleluia. Pode se sentar, querido. Eu não sei para você como foi até hoje, mas comece hoje. Deixe o Senhor começar algo novo hoje. Se disponha hoje. Não endureçais o vosso coração. Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Amém? Então receba que o Senhor toque na sua vida. O Senhor comece algo novo na sua vida a partir de hoje. Amém? É só o começo do que Deus tem para fazer. Isso não é nada perto do que Deus tem para fazer. Aleluia.